Fala galera da Ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton e esse é o canal The Boss. A gente está trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo a gente vai falar sobre estruturas de mercado. É aquela equal high, equal low que a gente fica falando, é o topo duplo do varejo, é o fundo duplo do varejo, para a gente poder entender melhor como esses conceitos funcionam, como que a maioria das pessoas enxergam esses conceitos e como que geralmente tem, como provavelmente o institucional opera essas regiões, esses padrões que a gente aprende lá no início da nossa jornada na análise técnica. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like, isso vai ajudar muito a gente. Se você gostou do nosso conteúdo, você deixa um comentário falando bem. Se você não gostou, você também pode deixar um conteúdo sobre o que você não concorda, o que você concorda, o que a gente pode melhorar, beleza? Para a gente tentar evoluir sempre. O que a gente pode entender sobre estruturas? Estruturas vão ser os seguintes movimentos. Quando a gente tiver uma pernada de alta, provavelmente nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Esse primeiro recuo, depois nós vamos ter mais um movimento de alta e depois nós vamos ter mais um recuo. Provavelmente, isso aqui, a galera, o varejo, assim, né? Eles estão entendendo como um topo duplo. Geralmente, o topo duplo, ele entende que o preço vai cair. E não está errado. De fato, provavelmente o preço vai cair. Mas antes do preço cair, o institucional vai pegar toda aquela liquidez para poder movimentar o preço a favor do movimento que ele deseja. Então vamos lá, quando a gente encontrar um topo duplo, provavelmente o mercado vai cair. Mas ele não vai cair naquele primeiro momento. Ele vai cair depois de buscar a liquidez. Beleza? Como seria isso, Clinton? Vamos lá. Um exemplo que a gente poderia mostrar aqui no gráfico seria mais ou menos isso. Eu tenho o primeiro movimento de alta. Quando chega aqui quando eu chego aqui e faço um padrão de candle, provavelmente o varejo começou a vender aqui. Beleza? Então eu já tenho o primeiro varejo que vendeu aqui. Depois ele faz uma subida, que é mais ou menos onde está ali a região de stop do cara que começou a vender aqui. E novamente ele faz mais um padrão de candle. O que é aquele primeiro trader que não conseguiu vender, o que ele entende? Nossa, se eu não conseguir vender na primeira vez, eu vou vender agora. O mercado está me dando mais uma oportunidade. Aí ele vende aqui e, teoricamente, para o preço começar a cair. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai esperar tudo isso acontecer. A gente vai esperar todo o movimento de venda que eles estão acreditando fazer para depois a gente entrar numa possível venda. A gente vai traçar a nossa linha no stop dessa galera. Provavelmente todo mundo que vendeu nessa região ou nessa região vai estar com seu stop acima dessa região. E lembra que a gente sempre fala que o trade, o mercado financeiro, nada mais é do que a gente traçar uma linha e esperar a manipulação, esperar o player se apresentar, esperar ele estopar os vendidos, depois estopar os comprados e depois fazer um movimento a favor. Então vamos lá, a gente nesse caso vai traçar a nossa linha nos topos iguais, né, que vai ser no nosso equal high, vai ser nas nossas máximas iguais, e a gente vai esperar o movimento de fecha fora e o movimento de fechar dentro. É o movimento de spring que a gente fala, o movimento de manipulação. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre spring também, só sobre spring, para ficar mais fácil para vocês. Mas já dá para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Tracei a nossa linha nos topos iguais, nas máximas iguais. Beleza? Eu vou esperar que a gente tenha um candle que feche acima dessa região. Por quê? Porque eu estou entendendo que essa galera que vendeu aqui está sendo estopado agora. Se eles estão sendo estopados agora, provavelmente tem um outro tipo de varejo, um outro tipo de pessoa física que está entendendo que agora a gente tem o seguinte movimento. É esse movimento aqui, ó, que seria um pivô de alta no topo. Ele está falando, nossa, se eu fui estopado, é porque provavelmente agora o mercado vai subir.
Aí ele dá um candle muito bonito, ele faz um padrão de candle lindo, um candle de força, um candle comprador para o varejo que não conseguiu vender, falar, já que eu já fui estopado na venda, agora então eu vou comprar, porque o mercado vai subir. Aí ele pega novamente o stop dessa galera. Lembra que ele já pegou o stop de quem vendeu? E para ele fazer o movimento que ele quer, ele precisa pegar o stop de quem vendeu, depois ele precisa pegar o stop de quem comprou. Então, a partir do momento que ele coloca todo mundo nessa compra, o que eu, Clinton, vou aguardar? Eu vou aguardar um candle que feche abaixo dessa região. Eu vou aguardar um candle que feche abaixo da minha linha. Depois que eu tiver um candle que feche abaixo da minha linha, eu entro, coloco meu stop acima da minha região e provavelmente eu tenho uma probabilidade maior de estar com um player da venda, o player a favor de todo esse movimento de um topo duplo. Então vamos lá, o topo duplo pode ser, ele está mostrando que o preço vai cair, só que não vai ficar de forma tão óbvia. Então a gente vai esperar primeiro estopar quem está vendendo de forma antecipada, depois a gente vai esperar quem está comprando de forma antecipada, para depois sim a gente poder fazer o movimento de manipulação e entrar com o player da venda. Beleza? Não entendeu ainda? Deixa eu dar um exemplo na compra, talvez a gente fique mais alinhado. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que vai ser numa região de fundo. Beleza? Vamos para o exemplo da compra. Sobre o exemplo da compra, vai ser exatamente o contrário do movimento da venda. Ao invés de ser um topo duplo, provavelmente a gente vai enxergar um fundo duplo. A gente vai enxergar um equal low. A gente vai enxergar uma mínima igual. Beleza? Mínimas iguais, na verdade, né? São duas mínimas para a gente ter essa estrutura, esse movimento. Então, vamos lá. Eu vou ter o primeiro movimento de queda. Lembra que é o contrário do movimento da venda? Então, eu tenho um movimento de queda, depois eu tenho o primeiro movimento de recuo, depois eu tenho mais um movimento de queda e depois eu tenho um movimento de recuo. Opa, o que provavelmente a galera mais desinformada está pensando? Isso aqui é um topo duplo e o preço provavelmente vai subir. Se o preço provavelmente vai subir, eu não posso ficar de fora. Então, eu já tenho que comprar esses primeiros movimentos de estrutura. Então, eu tenho o primeiro trader que comprou aqui e eu tenho o segundo trader que comprou aqui. Nesses dois movimentos, onde é que está o stop desse player? Onde está o stop desse trader? Provavelmente, o stop desse trader vai estar nessa mínima aqui, ó. Beleza? Vai estar nas mínimas iguais. Vai estar no fundo da estrutura. O que significa aqui? Se eu tiver um candle negativo que feche abaixo dessa região, eu estou entendendo que esses players aqui, esses traders aqui, eles foram estopados. Então, a partir de agora, eu já sei que o stop da compra já foi pego. O que eu preciso agora? Que o institucional pegue o stop da venda. Quando ele formar esse movimento, provavelmente a gente vai ter esse movimento aqui, ó, que a galera vai estar entendendo como um pivô de baixa no fundo. Provavelmente a gente não vai vender fundo, a gente vai comprar o fundo. A gente tem uma probabilidade maior do trade dar gain, do trade ter uma taxa de acerto maior, ter sucesso na sua operação. Então a gente vai traçar a nossa linha, vai esperar um candle que fecha abaixo da região. Depois que a gente teve um candle que fecha abaixo da região, nós vamos ter um candle que fecha acima da região. A gente precisa obrigatoriamente desse movimento. Depois que eu estopei quem comprou nessa primeira região, depois que eu estopei quem comprou nessa segunda região, depois que eu estopei quem vendeu fundo nessa região, provavelmente é a hora que o mercado vai andar a favor do fundo duplo, que de fato é um movimento que vai subir. Só que como o institucional sabe que ali é um fundo duplo e que a maioria dos traders estão enxergando um fundo duplo, provavelmente ele vai buscar toda a liquidez para depois fazer o movimento que ele quer. Nesse caso, no caso de um fundo duplo, de uma possível alta. Beleza?
Então, esses seriam os exemplos teóricos, tanto de compra quanto de venda. Agora, vamos ver no gráfico para a gente poder entender um pouco mais. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês vai ser um exemplo que deu errado, para a gente já começar entendendo o que de fato deu errado, beleza? Deixa eu pegar um gráfico que eu gosto muito aqui. Quem já acompanha a gente aqui no canal já sabe. Vou mostrar o gráfico do S&P 500. Inclusive, eu fiz topado nesse trade, beleza? Vamos lá. Gráfico diário do S&P 500. Deixa eu arrumar aqui. O que eu vou ter nessa região aqui? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ter um movimento de alta, beleza? Opa. A gente precisa ter um movimento de alta. Depois que a gente precisa de movimento de alta, a gente precisa ter um primeiro recuo. Por que esse primeiro recuo, Clinton? Porque provavelmente é a galera que está vendendo esses padrões de candle aqui, ó. É o martelo invertido, é a estrela cadente, são esses padrões que geralmente a gente aprende lá no começo, quando a gente está aprendendo análise técnica. Então a gente já conseguiu pegar essa galera que está vendendo no primeiro movimento, beleza? Depois a gente vai ter mais um movimento de alta, beleza? Porque aqui, como o primeiro movimento foi um movimento de alta, provavelmente vai ser um topo duplo, beleza? Então, a gente tem esse segundo movimento de alta e a gente tem o quê? Novamente, a perna de recuo, que vai colocar na venda todo mundo que está vendendo esses padrões aqui, ó. Todo mundo que está vendendo esses padrões aqui, beleza? Depois que ele faz todo esse movimento, o que eu, Clinton, vou aguardar? Eu vou traçar a minha linha e esperar o movimento de manipulação, o movimento de spring, o movimento que vai fechar fora, que foi exatamente esse candle, e o movimento de fechar dentro, que foi exatamente esse candle. Então eu vou traçar a minha linha. Depois que eu tracei a minha linha, eu não preciso fazer mais nada, só aguardar. Então eu tive o primeiro candle de força, o candle que colocou todo mundo na compra e o candle que estopou todo mundo que vendeu antecipado, todo mundo que vendeu antecipado aqui e aqui. E agora ele está estopando, quando ele me dá esses candles aqui, todo esse movimento de quem comprou na máxima. Então, provavelmente, o player está buscando toda a liquidez que ele precisa, tanto de quem já vendeu, quanto de quem já comprou. Aqui seria mais ou menos essa leitura do trade. Eu tenho a minha linha traçada na região de máxima, que seria mais ou menos aqui. E o meu movimento de fecha fora, fecha dentro, teria sido acionado quando perdeu essa mínima. Eu teria um stop de mais ou menos 2,9%, 3%, e o trade só andou 2%. E ele volta. Então, esse trade deu errado, beleza? Inclusive, a gente vai começar pelo trade que deu errado. Então, esse movimento de liquidez na estrutura deu errado, beleza? Para a gente entender que não vai funcionar 100% das vezes. Olhando o outro gráfico, agora um trade que deu certo, a gente vai olhar o euro-USD, o euro contra o dólar. A gente vai ter exatamente o mesmo movimento. A gente tem um movimento de impulsão da alta, beleza? Todo mundo consegue visualizar. O primeiro movimento de impulsão da alta. Depois a gente tem um primeiro movimento de recuo, que ele vai colocar todo mundo que está vendendo esse padrão de candle, esse martelo invertido, na venda. Beleza? Depois a gente vai ter mais uma vez um movimento de alta. Depois que a gente tem esse movimento de alta, a gente tem mais uma vez colocando a galera nesse movimento de venda, que está vendendo esse padrão de candle. Então, o que eu preciso aqui? Novamente, traçar a minha linha. Depois que eu tracei a minha linha nas minhas máximas iguais, no meu equal high, no meu topo duplo que o varejo possivelmente está enxergando, eu vou esperar o quê? O movimento de manipulação. O movimento que vai colocar todo mundo na compra, um movimento que fecha fora, e logo em seguida o movimento que fecha dentro. Depois que eu tenho um movimento que fecha dentro, eu posso vender de forma mais tranquila a favor do movimento do topo duplo, que seria esse movimento aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos limpar o gráfico e vamos lá de fato para a prática. Eu tracei a minha linha nessa região,
Depois que eu tracei a minha linha nessa região, eu tenho o primeiro candle que fecha dentro, depois eu tenho o primeiro candle que fecha fora. Vamos saber quantas vezes deu o nosso risco-retorno, esse trade deu gain, beleza? Vamos lá. A gente ia ter um stop aqui de mais ou menos 0,11, 0,15, e a gente teve um gain de 0,6. A gente teve um trade que pagou mais de 5 vezes o nosso risco. Um trade que pagou quase 6 vezes o nosso risco. Então é isso que a gente fala. Se você tiver um gerenciamento de risco adequado, provavelmente, usando essas leituras, onde provavelmente tem liquidez para o player institucional buscar, a gente vai ter maior taxa de sucesso. A gente vai conseguir fazer mais dinheiro. Beleza? Então, esse foi o exemplo do trade do euro. Inclusive, para confirmar como a nossa linha foi bem traçada nas máximas iguais, olha o movimento que o preço faz depois. Ele vem exatamente de novo na nossa linha e cai. Ele vem exatamente de novo na nossa linha e cai. Agora ele está fazendo um outro movimento que é exatamente do S&P 500, que é o movimento de sweep, que a gente vai falar depois. Onde foi que ele fez o movimento de sweep? Exatamente na nossa linha e caiu. Beleza? Então, o gráfico, o trade, o mercado financeiro, nada mais é do que traçar uma linha no topo e esperar o movimento de manipulação. Traçar uma linha no fundo e esperar o movimento de manipulação. Beleza? Vamos pegar agora um outro exemplo. Agora a gente vai pegar um exemplo que ainda não ativou. Beleza? Vai ser o exemplo do dólar no gráfico semanal. Qual que é a leitura que a gente pode ter aqui do dólar? A gente tem todo o movimento de queda, certo? Todo esse movimento aqui de queda. A gente tem todo esse movimento de recuo, de alta. A gente tem mais um movimento de queda. E agora a gente teve mais um movimento de alta. Provavelmente, a maioria das pessoas estão enxergando esse movimento do dólar semanal como um fundo duplo. E não deixa de ser um fundo duplo. E não deixa de significar que provavelmente o dólar tem uma probabilidade de subir. Tudo bem. Só que o que a gente vai esperar? Pegar de novo toda a liquidez, tanto da venda quanto da compra. Então, o que eu estou esperando para poder operar essa estrutura de mercado? O que eu estou esperando para operar esse meu equal low? Essas minhas mínimas iguais. Esses meus fundos duplos que o varejo possivelmente está vendo. Eu vou novamente traçar a minha linha e vou aguardar. Caso exista um movimento de fechar fora, de estopar todo mundo que está comprando, que comprou esse rompimento, que está comprando por aqui, por aqui, por aqui. Depois que essa galera foi estopada com um candle negativo, fechando abaixo da minha linha, e depois tiver um candle que fecha acima da minha linha, provavelmente eu tenho uma taxa maior de estar com o player a favor da compra, depois que ele já pegou toda a liquidez. Beleza? Então, seria mais ou menos essa a leitura do mercado, seria mais ou menos isso que a gente tinha para passar para vocês sobre estruturas de mercado. Na próxima live que a gente fizer, a gente vai falar sobre isso, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Então, se você tem dúvidas sobre o que eu falei aqui agora, deixa nos comentários, deixa lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não sabe, a gente tem um canal no Telegram que a gente abriu, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E é isso. A gente se encontra na próxima live para bater mais um papo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito a gente, inclusive o canal crescer. Beleza? Tamo junto, galera. Um beijo, um abraço e é nóis. Valeu!